De nossa morte. Amém. Sentados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esposa do Espírito Santo é o título de Maria usado por muitos santos. Meus queridos e minhas queridas, este título maravilhoso tem o seu apoio nas palavras do anjo Gabriel, quando ali na Anunciação se aproxima de Maria Santíssima. Aí em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. E o anjo diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Preste atenção, porque essas palavras são fortes, porque estas palavras nos mostram quem é que gerou no ventre de Maria o nosso Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo. Na Anunciação, o Espírito Santo forma Jesus no ventre de Maria. E na sala do cenáculo, quando o Espírito Santo vem com vento impetuoso, com línguas de fogo, a igreja é formada. Por isso, quando se diz que a igreja não é necessária, quando se diz eu não preciso da igreja, nós estamos entristecendo ao Espírito Santo. E por quê? Porque foi ele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para inaugurar a igreja, mas inaugurar a igreja com poder, com unção. Por isso, nós temos que entender: Jesus, gerado pelo Espírito Santo, ele veio para que, crendo nele, nós sejamos salvos e tenhamos a vida em abundância. Isso significa, meu querido e minha querida, não é simplesmente você ter uma religião, porque todos podem ter uma religião, mas é algo muito maior. Significa primeiro você ter Jesus. A religião é uma consequência. A religião, ela é um caminho, mas primeiro você precisa ter Jesus. E quando você tem Jesus, você não pode mais ficar por aí batendo a cabeça, se lamentando, chorando. Não! Se Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, se ele veio por amor do Pai por você, então isso significa que Deus quer fazer da sua vida um milagre. Amém? Mas você somente poderá viver esta vida abundante se você estiver cheia do Espírito Santo. Levante a sua mão e repita comigo: Pai, eu recebi o Espírito Santo na graça do meu batismo. Por isso, renova-me, cobre-me com o Espírito Santo, como aconteceu com a Virgem Maria. Maria, meu querido e minha querida, é um grande modelo. Como a gente vive a vida no Espírito. A primeira lição de Maria Santíssima foi a sua docilidade ao Espírito, exercitando a fé, vivendo a fé. Este foi o primeiro momento forte. Ela soube realmente deixar que o Espírito Santo despertasse a sua fé para ela acreditar em tudo aquilo que estava sendo anunciado. Hoje, eu estendo as minhas mãos sobre vocês e coloque a mão sobre a sua cabeça. E eu peço ao Pai que você tenha a mesma docilidade da Virgem Maria, para que você possa crer que não é por acaso que você está aqui neste santuário, não é por acaso que você está ouvindo estas minhas palavras.
Mas é o próprio Deus que quis e que está agora operando maravilhas em sua vida. E diga amém. Por isso, quando você realmente permite que o Espírito Santo desperte a sua fé, como aconteceu com a Virgem Maria, você passa a crer que o impossível realmente acontece. Isto significa, não esteja na igreja simplesmente por estar, para cumprir, quem sabe, um preceito, uma obrigação. Não. Venha à igreja, participe da igreja, mas participe porque você quer retribuir, quer devolver o amor que Deus testemunhou para com você, dando Jesus Cristo para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. E Maria não precisou compreender tudo. Nós muitas vezes colocamos barreiras, dificuldades. Eu preciso compreender, eu preciso entender tudo. E aí então eu vou seguir. Não. Maria não entendeu tudo com certeza de uma vez, mas ela simplesmente confiou. A resposta ao anjo foi muito clara, aí em Lucas, no capítulo 1, versículo 38, página 1346 da Bíblia Ave Maria. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero que milagres aconteçam em minha vida, mas eu peço que o Espírito Santo ilumine a minha mente e o meu coração e me ensine a ouvir e a praticar a tua palavra, porque ela é Jesus que fala comigo. Amém. A segunda lição foi a vida de oração da doce Virgem Maria. Quantos jovens estão aqui sabem que idade Nossa Senhora tinha quando o anjo lhe apresentou esta mensagem humanamente impossível? Como nós poderíamos acreditar que nasceria lá no ventre de Maria uma criança sem o contato dela com seu marido São José? Humanamente ridículo, humanamente impossível, humanamente irrealizável. Maria tinha entre 14 e 16 anos, era adolescente, se preparava para casar. Mas Maria Santíssima tinha algo que talvez as outras mulheres do seu tempo não tinham. Ela era uma mulher de oração, de presença de Deus. Deus, para poder agir, Ele necessita da nossa aceitação e participação. E isto acontece, por isso não fuja de Deus, não dê desculpas. Se nós queremos realmente que Deus haja, nós precisamos da oração pessoal diária. Nós precisamos desta disciplina, desse cuidado. Nós precisamos dessa gentileza. Quando nós não rezamos, nós não estamos sendo gentis com Deus. Deus que foi gentil conosco, que nos amou tanto e nos deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho. Nós não podemos dar restos, não podemos dar migalhas, não podemos dar aquilo que sobra, mas pelo contrário, nós devemos com alegria todos os dias dizer: o meu dia, Senhor, somente terá luz. O meu dia somente será o dia do impossível. O meu dia somente será o dia que eu serei capaz de atravessar os vales escuros se eu estiver contigo. Por isso eu estou aqui, Senhor. Eu estou na tua santa presença. É neste momento de intimidade que Deus nos fortalece. É neste momento de intimidade que nós recebemos a visita de Deus para a nossa vida.
Na Anunciação, Maria Santíssima, quando o anjo apareceu, ela estava a sós. Então é preciso que você descubra, se você quer na sua vida pessoal, se você quer na sua vida familiar, se você é casado, casada, se você quer na sua profissão ter sucesso, se você quer vencer os obstáculos que estão presentes na vida de todas as pessoas, descubra que você precisa deste momento de intimidade. Maria ensina para nós que a oração é o lugar da relação mais forte com Deus e também da nossa participação nos seus propósitos. A verdadeira vida no Espírito pede que cada um de nós tenha este compromisso de oração, para que nós possamos ter uma colaboração melhor com o Espírito Santo. Infelizmente, às vezes, a gente somente lembra de rezar quando a gente está na pior. Verdade ou mentira? Quando a gente está na pior, a gente faz todo tipo de promessa. Mas é interessante que quando a gente olha as promessas que as pessoas fazem, a gente não vê as pessoas dizendo: a partir de agora eu vou começar a caminhar com Deus, vou abandonar o pecado. A partir de agora eu vou começar a ler com mais atenção a Bíblia, vou rezar. A partir de agora, quando eu voltar para minha casa, eu vou começar a participar da Santa Missa. Não. As pessoas fazem as mais diferentes promessas que até são fáceis de serem realizadas, mas as pessoas não entregam o seu coração. Maria entregou o seu coração. Maria soube realmente entender. É somente fazendo a vontade de Deus que nós poderemos realmente ver Ele agindo em nossa vida. Veja, meu querido, existe o perigo de a gente imaginar que Deus precisa somente do nosso trabalho, por exemplo. Por exemplo, quem trabalha na igreja, quem ajuda na igreja, pode imaginar: ele precisa do meu trabalho. Deus não precisa do teu trabalho. Deus precisa que você, através do seu trabalho, você seja a presença dele para quem você encontrar. Amém? Portanto, Deus quer falar de coração a coração para dar ao nosso trabalho a direção divina. Quando hoje em dia se diz assim: hoje as pessoas não querem ajudar, você convida as pessoas para trabalhar em algum trabalho na igreja e todo mundo tira o corpo fora. Sabe por que isso acontece? Falta o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele forma um coração de servo, de discípulo. E o discípulo é aquele que não tira o corpo fora. Ele está sempre disponível. Não importa se é para uma coisa importante ou se é para uma coisa simples, mas o discípulo é como a Virgem Maria: faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Por isso, quando a gente reza, nós descobrimos que Deus caminha conosco. Deus está sempre conosco. Deus jamais nos abandona. Vemos isso, meus queridos, na vida da própria Virgem Maria. Quando ela vai visitar a sua prima Isabel. Isso tem que acontecer. Nos lugares aonde você entra, nos lugares aonde você vai. Isso tem que acontecer nas visitas que você faz. Isso tem que acontecer no ambiente do seu trabalho. Não podem existir panelinhas, não podem existir fofocas, não podem existir ali diz que cristão não se envolve nisso. Cristão que se envolve em fofoca é cristão vazio. O cristão cheio do Espírito é como a Virgem Maria. Aí em Lucas 1:41, na visitação, quando Isabel
ouve a voz de Jesus, o que é que a voz de Maria, o que é que acontece? Lucas 1, 41, página 1346. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isto significa: o cristão, aonde ele vai, ele não cria confusão, mas ele leva o Espírito Santo. Amém? O cristão, aonde ele vai, ele sai do meio dos arruaceiros. Ele sai.